Imagina a seguinte situação. Pensa comigo. É fim de semana, o clima tá ótimo, a música tá naquele volume perfeito, sabe? Ah, cenário ideal. Exato. E aí, de repente, ao entrar numa festa onde absolutamente todo mundo tá olhando, acontece aquele encontro totalmente inevitável. Nossa, aquele encontro. Pois é, com uma pessoa que fez parte de um passado muito marcante. Aquele ou aquela, esse. A sensação é de que a sala inteira prende a respiração por um milissegundo, né? Sim, o som parece que some na hora. Totalmente. E aí surge o grande dilema social. Qual é a postura correta nesse momento de escrutínio máximo? Ficar com um semblante sério, dar aquele aceno de longe com uma polidez meio gélida? Demonstrando um respeito quase fúnebre pelo que já passou, né? Isso, exatamente. Ou será que a atitude ideal é sorrir de orelha a orelha, abraçar quem está do lado e celebrar efusivamente? Para deixar claro para o mundo inteiro que a página foi virada e o com um sucesso estrondoso. Perfeito. É um dilema em tanto. É o clássico cenário de altíssima tensão social, sabe? É onde a comunicação não verbal grita muito mais alto do que qualquer palavra dita ali na hora. Com certeza. O corpo fala, né? Muito. É aquele instante em que cada microexpressão facial, a postura dos ombros, para onde o olhar está indo, tudo isso vai ser capturado, analisado e julgado de umas 18 maneiras diferentes por quem está assistindo. É um campo minado emocional purinho. E o mais louco é que não tem um manual de etiqueta para isso. A reação verdadeira sempre vaza. Sempre vaza pelos poros, não tem jeito. Mas então, pega essa exata dinâmica de festa, essa tensão palpável, e vamos transportar isso para um dos palcos mais viscerais e explosivos que a humanidade já inventou. Os gramados de futebol. Exatamente. Com 50 mil pessoas nas arquibancadas e milhões com os olhos grudados na televisão. É com essa imagem mental poderosa que a gente dá o pontapé inicial na nossa exploração das fontes de hoje. Um cenário perfeito para nossa análise. Sim. E hoje o nosso mergulho vai dissecar um comportamento muito específico, que foi super debatido em artigos opinativos e notas analíticas recentes sobre o esporte. O tema central é a psicologia e a ética por trás daquele instante catártico, a comemoração de um gol contra um ex-clube. É fascinante, porque o futebol funciona como um microcosmo brilhante para a gente estudar o comportamento humano. Sim, pela intensidade, né? Exato. Por causa dessa escala gigante e dessa urgência. Ele pega essa balança incrivelmente delicada que todo mundo equilibra na vida real, sabe? A tensão entre a gratidão histórica por quem abriu as portas no passado e o compromisso visceral com o presente. Que é quase uma questão de sobrevivência, né? E o futebol amplifica isso num megafone ensurdecedor. Perfeitamente. Quando a bola cruza a linha, a reação do jogador diz quase tudo sobre como ele processa a própria trajetória. Então, a nossa missão nessa análise profunda de hoje é tentar decifrar a raiz desse comportamento. Entender o que está por trás do gesto. Isso. A gente quer entender se aquela vibração intensa, aquele soco no ar e o grito entalado na garganta é, no fim das contas, a mais pura demonstração de profissionalismo absoluto, O ápice da entrega, digamos assim? ou se lá no fundo é o sintoma de um ressentimento muito profundo. Uma ferida emocional que nunca cicatrizou direito. E para a gente compreender as exceções, que são aquelas reações explosivas que dominam os noticiários, a gente precisa primeiro estabelecer qual é a regra, né? O padrão ouro da ética esportiva. Exato. O comportamento que virou esse padrão. E isso levanta uma questão importantíssima sobre a própria definição de respeito no ambiente corporativo do esporte. O debate é feroz nessas notas que a gente analisou. Feroz. De um lado, tem uma corrente muito forte que defende o silêncio e a contrição. Convencionou-se nas últimas décadas que não comemorar é o gesto máximo de reverência. Aquela cena clássica. O jogador balança a rede, abaixa a cabeça, ergue as mãos num gesto meio universal de desculpa. Sim, é uma tentativa clara de dizer, olha, eu fiz o meu trabalho, mas eu não sinto prazer nenhum em machucar vocês. Certo, mas vamos desempacotar isso um pouco. Porque, sendo bem sincero, eu vejo um conflito de interesses gigantesco aí, que muitas vezes é varrido para baixo do tapete. Como assim? Pensa bem, o jogador abaixa a cabeça, pede desculpas para a torcida rival em sinal de gratidão, mas espera aí,
Quem está na arquibancada vibrando de verdade? Quem pagou o ingresso caríssimo hoje? A torcida atual. Exato. E mais importante, quem é a instituição que fez um esforço financeiro astronômico para ter aquele talento no elenco? Não vai olhar para essa cena e pensar, puxa, marcar um gol pelo meu time é um fardo para você? Visto por esse ângulo, fica complicado. Fica parecendo que empurrar a bola para a rede foi uma obrigação dolorosa, um acidente de percurso, sabe? E não o objetivo primário e glorioso do jogo. Isso não soa incrivelmente injusto ou até antiético com o clube que sustenta a carreira dele no presente? Olha, essa é a grande falha geológica dessa convenção. E é exatamente essa ambiguidade que gera um desconforto tremendo. É andar no fio da navalha. Totalmente. O jogador caminha sobre o fio da navalha o tempo todo. Ele tenta desesperadamente não ofender o passado. Mas ao adotar essa postura quase fúnebre, ele corre um risco imenso de alienar o presente. E a torcida atual percebe isso na hora. Com certeza. O material que fundamenta a nossa discussão traz um exemplo cirúrgico dessa tentativa de neutralidade absoluta, dessa busca por um vácuo emocional. O caso do João Pedro. Isso. E para quem está escutando a gente e não tem o contexto completo, o João Pedro é o que chamam de cria de Xerém. A famosa e muito orgulhosa categoria de base do Fluminense. Ele não era só mais um funcionário. Ele foi moldado desde criança pelas estruturas do clube. E ele saiu de lá extremamente jovem. 17 anos, se eu não me engano. 17 anos. Já vendido para o mercado europeu, que é feroz e super competitivo, e aí o destino arquitetou um roteiro que parece coisa de cinema. Colocou o João Pedro frente a frente com o Fluminense. E não num amistoso de pré-temporada num domingo qualquer, né? Não mesmo. O palco era simplesmente a final do Mundial de Clubes. O ápice absoluto do futebol de clubes. Imagina isso, o mundo inteiro assistindo, o peso de um continente nas costas do adversário e a chance de escrever um nome na história ali na camisa do Chelsea. A pressão sobre os ombros de um jovem atleta nesse cenário é indescritível. E quando o inevitável acontece, quando ele vai lá e marca o gol contra, o time que essencialmente o ensinou a chutar uma bola, a reação dele é um estudo de caso. É um controle emocional absurdo. Um controle clínico. Ele trata o lance de uma forma puramente burocrática, como um cumprimento de contrato. Não tem explosão, não tem corrida para bandeirinha, nenhum sorriso. Nada. Ele simplesmente recebe o abraço contido dos companheiros ingleses e volta caminhando para o centro do campo. É a personificação física daquela frase tipo, tô apenas batendo ponto e entregando relatório. É um esforço monumental para paralisar o tempo, sabe? Para não macular de jeito nenhum a memória afetiva e a mitologia que ele construiu lá no Fluminense. O que, por outro lado, nos empurra violentamente para o outro extremo do espectro humano. Porque, se o silêncio sepulcral do João Pedro representa essa gratidão protocolar, o que diabos explica uma explosão irracional e vulcânica de alegria? Aí a gente entra na exceção estrondosa. Pois é, já que cravamos qual é a regra, vamos transitar agora para o turbilhão que é o caso do jogador cuiabano. Esse caso é riquíssimo porque ele desafia completamente essa lógica do bom mocismo esportivo. A cena descrita nas nossas fontes é de arrepiar. Ela tem uma textura quase palpável para quem lê. O cuiabano entra em campo jogando contra o Grêmio, o ex-clube dele, e faz um gol. E a reação passa a anos-luz de distância de um compromisso profissional contido, né? Foi uma celebração com um nível de ferocidade que literalmente parecia a consagração de uma final de Copa do Mundo. Isso lá em São Januário. A bola entra, ele arranca numa corrida desenfreada. Ele vai direto para a torcida. Sim, dá um salto plástico no ar e desfere um soco rasgando o vento. Aquela imagem icônica imortalizada pelo Pelé. Uma vibração que exala paixão, raiva e triunfo, tudo misturado numa coisa só. E o detalhe crucial que as notas apontam é que esse roteiro não foi um espasmo isolado. Não foi mesmo. No ano anterior, quando ele vestia a camisa do Botafogo, ele fez a mesmíssima coisa. Com a mesma intensidade, só que dentro da arena do Grêmio. Literalmente no quintal da antiga casa. O que prova que a gente está diante de um padrão de comportamento muito bem definido. Foi um lapso onde a emoção transbordou sem querer. De jeito nenhum. Foi uma declaração intencional e super repetida. E aqui, olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Há uma contradição que parece gritar quando a gente olha para a biografia do atleta.
a história pregressa dele. Sim, porque o cuiabano não é um mercenário que passou 6 meses lá e foi embora. Ele chegou no Grêmio quando tinha só 11 anos de idade. 11 anos. Uma criança ainda. Ele não só jogou lá, ele cresceu no Grêmio. A juventude inteira, os amigos, a formação de caráter e é fato público que ele é gremista de coração. O time de infância. O que cria uma dissonância cognitiva bem forte para quem assiste. Exato. Porque se ele é torcedor de berço, se o Grêmio foi a mãe e o pai dele no esporte, não deveria ser ele a primeira pessoa a abaixar a cabeça, cruzar os braços e adotar a postura diplomática do João Pedro. Seria o esperado pelo senso comum. A imagem que me vem à mente é bizarra. É como se um filho processasse a própria família, e ao ouvir o juiz dar a sentença a favor dele, ele desse uma festa regada a champanhe no corredor do tribunal. Não parece fazer sentido. Mas é aí que a gente precisa desconstruir uma ideia romântica. O que é fascinante aqui é que precisamos parar de achar que o amor e a raiva habitam cantos opostos da mente humana. Ah, a linha tênue entre os dois. Na psicologia de alta performance, eles frequentemente andam de mãos dadas. Um alimenta o outro. Há uma tese comportamental profunda nas nossas fontes que ajuda a desvendar isso. O que seria? Aquela comemoração efusiva, o salto, o soco visceral no ar, imitando o maior jogador de todos os tempos, não significa, em hipótese alguma, que ele deixou de amar o Grêmio. Muito pelo contrário. Então de onde vem essa força toda? O motor que impulsiona essa explosão é um sentimento avassalador que os especialistas definem como a dor da mágoa. A dor da mágoa. Caramba, é um termo que carrega um peso enorme. Parece que transcende o esporte, sabe? E transcende mesmo. A psicologia aponta que essa vibração extrema não é só alegria pura. É uma resposta direta, quase instintiva, ao trauma de nunca ter sido valorizado como ele achava que merecia. E justo dentro do ambiente que ele considerava a casa dele. Exato. Para um garoto que entra no clube aos 11 anos, a identidade pessoal se funde com o escudo do time. Eles viram uma coisa só. Então, quando a diretoria diz, de várias formas, que ele não é bom o suficiente, isso não é processado como uma avaliação técnica. É processado como uma rejeição familiar. Dói num lugar muito diferente. Quando as expectativas de amor e reconhecimento batem de frente com a parede fria da rejeição institucional, o subproduto não é uma tristeza silenciosa. É um ressentimento em chamas. O gol contra o ex-clube deixa de ser só um ponto no campeonato e vira um megafone emocional gigante. Uma necessidade absurda de gritar que eles estavam errados. Faz todo sentido. Mas para entender a origem geológica dessa montanha de mágoa, a gente precisa iluminar os bastidores sombrios da saída dele. Ninguém acorda com tanta raiva do nada, né? Com certeza. Tem todo um histórico de desgaste. O que pavimentou esse caminho de ressentimento ao ponto de virar o alicerce de uma performance tão absurda. Quando olhamos para a cronologia interna do Grêmio naqueles meses finais, o cenário era de uma panela de pressão corrosiva. O cuiabano era alvo de uma metralhadora de críticas contundentes nos corredores. As notas detalham bem isso. Eram críticas pesadas. Tinha um escrutínio constante sobre a forma física dele. Questionamentos o tempo todo se ele estava acima do peso ideal para o futebol de elite. E taticamente também pegava no pé dele, né? Sim, apontava-se que ele tinha um poder de marcação muito baixo, o que, para um lateral esquerdo num time competitivo, é quase uma sentença de morte, e para piorar, circulavam murmúrios sobre problemas extracampo. Além da sequência de jogos prejudicada por lesões musculares. Foi uma tempestade perfeita. E a diretoria e a comissão técnica da época juntaram todas essas peças, olharam para o quebra-cabeça e decidiram que ele não era prioridade. Eles não ofereceram o status e a paciência que ele esperava. Principalmente a valorização que ele próprio sentia que merecia após uma vida inteira lá dentro. Foi um processo de desgaste diário, uma morte por 1000 cortes, sabe? Até culminar na recusa dele em renovar o contrato. Uma ruptura total de confiança. E aí a gente esbarra na questão financeira, que é onde a ferida arde de verdade no futebol moderno. Os números são chocantes. São um soco no estômago de qualquer atleta promissor. O Grêmio vendeu o cuiabano para o Botafogo em abril de 2024. O valor: pífios 8 milhões de reais. No mercado bilionário, isso é quase nada. É o que eu ia dizer.
Qualquer promessa com 2 jogos no profissional é negociada por dezenas de milhões de euros. O que aconteceu ali não foi uma venda. A leitura do mercado foi de que foi uma doação. Um bota fora. O clube botou ele na prateleira de descontos, mesmo sendo óbvio que um lateral jovem com aquele vigor físico passaria a valer 10 vezes mais rapidinho. O equivalente corporativo a demitir um executivo brilhante e ainda pedir para ele deixar a caneta do escritório na portaria. Excelente analogia. Então, o que tudo isso significa na prática? Quando a bola rola e a adrenalina sobe, como é que essa bagagem pesadíssima toda se manifesta nas 4 linhas? Se conectarmos isso com o quadro geral do esporte de altíssimo rendimento, a gente chega no coração do que chamamos de o combustível da mágoa. O famoso sangue nos olhos? Exato. Atletas no topo da pirâmide não operam com as mesmas fontes de motivação que a gente. Eles têm egos blindados e precisam dessas narrativas mitológicas para se superarem. E o sentimento de rejeição entra onde? O sentimento visceral de ter sido descartado, tratado como um ativo de baixo valor, cria um incêndio interno. Gera uma vontade incontrolável, quase animalesca, de provar para o universo que a antiga diretoria cometeu um erro histórico. Talvez a maior miopia da carreira dos gestores. É a vingança servida num gramado fervendo. A vingança como ferramenta de trabalho. Todo aquele ressentimento, as noites mal dormidas ouvindo que estava fora de forma, que não sabia marcar, são subvertidos. Eles deixam de ser âncoras e passam a ser injetados na veia como um combustível de altíssima octanagem. Então, quando ele pisa no gramado e olha para as camisas do time que o rejeitou, ele não está disputando 3 pontos na tabela. A tabela vira um detalhe irrelevante. Ele está travando uma guerra pela própria sanidade, pela narrativa pessoal dele. Ele precisa reescrever a história. Onde ele não é o fracasso descartado, e sim o herói injustiçado. Exatamente. Aquele salto enorme, o soco imitando o Pelé, não são só movimentos atléticos. São um desabafo ensurdecedor, um gigante eu avisei na cara de quem duvidou dele. E estrategicamente falando, é uma prova de lealdade com a nova instituição, o Botafogo, que abraçou ele, viu o valor e bancou a recuperação. Ele soluciona os fantasmas do passado e consolida o futuro com um único soco no ar. É a catarse humana na forma mais pura. É uma engenharia emocional brutal e fascinante. Ele exorciza os demônios e faz a torcida atual enlouquecer junto. É o pacote completo, né? E fazendo uma síntese de tudo que a gente destrinchou aqui, a conclusão inegável é que as comemorações no futebol moderno, nesses cenários de reencontro, estão há anos-luz de serem só reações automáticas. Elas carregam uma bagagem enorme. Cada milímetro de um gesto ou a ausência calculada dele funciona como um manifesto silencioso ou um megafone. São declarações públicas sobre lealdade e respeito profissional num mundo hipercapitalista e expõe as feridas emocionais debaixo do uniforme. Sabe, absorvendo tudo isso, é impossível não pegar essa lupa que a gente usou no esporte e não colocar em cima da nossa vida cotidiana, de quem está ouvindo a gente agora. Com certeza. A dinâmica se aplica a qualquer área. Porque a verdade inconveniente é que a gente, em algum grau, tem os nossos próprios ex-clubes. Pode ser um chefe antigo que centralizava tudo e não reconhecia o esforço da equipe. Ou um relacionamento longo que terminou de um jeito conturbado, deixando você em dúvida sobre o próprio valor. Ou aquela empresa que prometeu uma promoção durante anos. Acabou passando outra pessoa na frente e largou a sua carreira estagnada no fundo da gaveta. A gente engole muito sapo. Nossa exploração de hoje instiga uma reflexão bem íntima e até um pouco desconfortável, né? Exato. Vale a pena pensar o quanto da nossa energia diária, daquela força para acordar cedo e buscar o sucesso, é genuinamente movida pela alegria do presente, pela paz de espírito. E o quanto dessa corrida implacável é, na real, impulsionada por aquela vontade ardente e quase obsessiva de esfregar o sucesso na cara de quem não acreditou na gente. O tal combustível da mágoa não é exclusividade de quem calça chuteiras. Ele lota escritórios, salas de aula e reuniões todos os dias. Sem sombra de dúvida. O desejo de validação pós-rejeição move montanhas e impérios. Mas com base em todo esse aprofundamento, eu queria jogar na mesa uma última peça desse quebra-cabeça. Um pensamento bem provocativo. Olha só, a gente adora um bom paradoxo.
Qual é a grande contradição aqui? Pensa por essa ótica. Se a dor da mágoa, o ressentimento e a necessidade de provar o próprio valor após ser descartado são os combustíveis exatos que fazem o atleta atingir o ápice físico e técnico dele, Certo. isso não levanta uma contradição sobre a responsabilidade do sucesso? Se ele precisou ser empurrado para o fundo do poço, precisou desse ódio contra o antigo clube para sair da inércia, entrar em forma e focar na carreira, será que a direção antiga não estava de um jeito torto com a razão? Nossa. Tipo, a cobrança pela falta de entrega lá atrás era justa. Exato. Se a rejeição foi o ingrediente que faltava para ele se tornar brilhante, não significa que enquanto ele estava no conforto da base, protegido, faltava mesmo aquele ímpeto necessário para ser grande. Ele precisou que o ex-clube desistisse dele para ele não desistir de si mesmo. Caramba, é o tipo de reflexão que dá um nó absoluto na mente da gente. O atleta precisa ser brutalmente rejeitado para ganhar a força para provar que a rejeição foi um erro gigantesco? É um ciclo infinito e fascinante de causa e efeito. A ferida vira cura. Uma ideia simplesmente espetacular para deixar a mente trabalhando durante o resto do dia. E o recado prático que fica para todo mundo que acompanhou a gente. Da próxima vez que encontrar alguém do passado numa festa, ou ver um jogador reencontrando o ex-clube na TV, Vale a pena observar muito além do óbvio. prestar atenção nos detalhes. A postura naqueles milissegundos críticos conta uma história inteira sobre dor e superação, sem que uma única palavra precise ser dita. E assim a gente encerra a exploração das fontes de hoje. Foi um papo incrível. Um grande abraço a todos que nos acompanharam nessa jornada. Fiquem sempre de olho nas entrelinhas do comportamento humano e até o nosso próximo mergulho profundo.